Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo, a liturgia nos convida a ler, na primeira leitura, um trecho dos Atos dos Apóstolos que narra a libertação de Pedro. Herodes Agripa resolveu matar pela espada um dos apóstolos, o apóstolo Tiago Maior. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender a Pedro, que era o primeiro dos apóstolos. Mandou prendê-lo na festa dos pães ázimos, com a intenção de apresentá-lo ao povo na festa da Páscoa. E ele ficou preso por 4 grupos de soldados, cada um com 4 soldados. E enquanto ele estava preso, a igreja rezava incessantemente por ele. E a oração, quando ela é feita em comum e incessantemente, ela tem resultado. O resultado é que Deus enviou um anjo para libertar Pedro das mãos de Herodes e das mãos de tudo aquilo que os judeus queriam fazer com ele. Pedro iria morrer, mas não era chegada ainda a sua hora. E como a igreja rezou por ele, o anjo veio e libertou-o. E ele conseguiu ainda por muitos anos exercer a sua missão de pastor, de representante de Cristo na terra, de chefe visível da igreja, de pedra sobre a qual Cristo construiu a sua igreja. O Salmo 33 fala sobre a proteção do anjo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Todos nós temos um anjo da guarda. O Papa também. São Pedro, que era o primeiro Papa, também tinha um anjo da guarda. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo. É a última carta que São Paulo escreveu. Ele está na prisão, percebe que está próximo o momento da sua partida. Ele entende que está para ser oferecido como libação. Libação é qualquer oferenda de líquidos. Pode ser vinho, pode ser azeite. Ele vai ser derramado. Este derramamento é um sinal do martírio, porque, na verdade, ele seria decapitado. Mas ele está com a consciência tranquila. Eu combati o bom combate como um bom soldado. Eu completei a corrida como um bom atleta. Eu guardei a fé como um bom depositário. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda gloriosa. Assim, São Paulo, da prisão, escreve ao seu discípulo Timóteo as suas palavras que são o seu testamento. O Evangelho apresenta hoje Nosso Senhor indo até Cesareia de Filipe, afastando-se da multidão com os seus discípulos e fazendo uma pergunta. Que dizem os homens que é o Filho do Homem? Os discípulos dão a opinião do povo, que está dividida. Uns dizem que é João Batista, aquele que Herodes mandou matar no cárcere. Outros dizem que és Elias, aquele profeta que foi ao céu arrebatado num carro de fogo. Outros dizem que és Jeremias, ou então algum dos outros profetas. Os homens não sabem quem é o Filho do Homem. Agora Jesus pergunta aos 12 que o estão seguindo. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, que era o mais impulsivo, impetuoso, toma a palavra e diz com voz forte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus felicita: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
Porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Se ele entendeu que Jesus era o Messias e o Filho de Deus, é porque o Pai revelou. Por isso eu te digo, tu és Pedro, o nome dele é Simão, mas Jesus o apelida de Pedro, que quer dizer pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não disse as minhas igrejas, nem uma das minhas igrejas, porque Jesus só fundou uma única igreja, e esta igreja é fundada sobre Pedro. Pedro é o Papa. O primeiro Pedro chamava-se Simão, o segundo Pedro, Lino, o terceiro Pedro, Cleto, o quarto Pedro, Clemente, e assim sucessivamente, até chegarmos ao Papa Francisco, que é Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja de Jesus é indestrutível. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves significam poder, de ligar e de desligar, de proibir e de permitir, de condenar e de absolver. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aquilo que Pedro fizer na terra será confirmado pelo Pai no céu. Esta é uma promessa de poder muito grande, dada a um homem feito de barro como nós, e um homem que tinha grande impetuosidade, mas também grande fraqueza. Com ímpeto, quando ele vê Jesus caminhando sobre as águas, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir até a ti, caminhando sobre as águas. E Jesus diz: vem, e ele vai, caminhando sobre o mar. Mas depois ele vê o vento, as ondas, tem medo e começa a afundar. E diz: Senhor, salva-me. Aí Jesus estende a mão, segura-o e diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Ele tem aquela euforia de dizer: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, eu darei a minha vida por ti. Porém, naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, ele já havia 3 vezes dito que não conhecia aquele homem e chorou amargamente. Assim era Pedro. Parecia uma areia movediça, mas Jesus fez dele uma pedra. Depois que Jesus ressuscitou, perguntou a ele 3 vezes: Tu me amas mais do que estes? Apacenta as minhas ovelhas. Eu quero que tu sejas aqui o meu representante e que exerça em meu nome o ofício de pastor. Mas para apacentar, tu tens que me amar, e tens que me amar mais do que os outros. O chefe é o que tem maior dever de amor. Eu, por ser padre, tenho maior dever de amor do que vocês. Na família, vocês que são pais, têm maior dever de amor do que os filhos. Todo aquele que exerce alguma missão pastoral deve ter um amor maior. E qual seria o amor de Pedro? Simão, chamado Pedro agora. O amor de Pedro seria conduzir a igreja e dar a vida por ela. Como é que Pedro morreria? Crucificado em Roma, mas de cabeça para baixo. É a mais humilhante de todas as mortes. Paulo também iria morrer, mas como ele era cidadão romano, não seria crucificado. Morreria decapitado. Iriam cortar a cabeça dele. Pedro e Paulo são ao mesmo tempo unidos e bem diferentes. Pedro foi o primeiro dos apóstolos. Paulo é o último, nem sequer merece, diz ele, ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus e foi convertido no caminho da cidade de Damasco, quando Jesus apareceu a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que devo fazer? Entra na cidade e vai conversar com certo Ananias. E Ananias, que estava na cidade de Damasco, conversa com Saulo, dá-lhe o batismo,
faz com que ele recupere a vista e ele se torna o grande apóstolo Paulo, que de perseguidor de Cristo e da Igreja de Cristo, vai agora anunciar Cristo e vai morrer por Cristo. Ele vai percorrer o mundo em 4 ou 5 viagens missionárias, fundando comunidades que são chamadas de igrejas, escrevendo cartas para elas que hoje fazem parte do Novo Testamento e terminando a sua vida com um martírio cruento. Pedro é o primeiro, Paulo o último. Pedro era um pescador, portanto bem rude. Paulo era fariseu, ele era culto, ele sabia muito bem o grego, ele falava com eloquência. Pedro dedicou-se, sobretudo, à evangelização dos judeus. Paulo foi fazer discípulo entre os gregos, entre os gentios, mas um e outro morreram em Roma. A estadia de Pedro em Roma fez com que aquela cidade se tornasse o centro da igreja, que hoje nós chamamos de romana. Igreja católica, apostólica, romana. Católica quer dizer universal, todos são chamados a ela. Apostólica, porque ela tem fundamento nos apóstolos, o primeiro deles é Pedro. Romana, porque ela tem sede em Roma. O Papa é o bispo de Roma, e ele é o chefe visível da igreja. Ele é o doce Cristo na terra, como dizia Santa Catarina de Sena. Que coisa bonita, não é? Deus escolheu para primeiro dos apóstolos um pescador rude, inconstante na sua vontade, porque Deus não se importa com o nosso passado, mas com o nosso desejo de mudar e segui-lo. Escolheu Paulo, que era um perseguidor intrépido, que quando jovem havia concordado com a morte de Estevão. Aquele diácono que foi apedrejado, Saulo concordou e segurou as roupas dele enquanto os outros apedrejavam. E ainda pediu aos sumos sacerdotes uma carta de recomendação para ir a Damasco para aprisionar os cristãos, os que seguissem aquela doutrina. Ele encontrou misericórdia. Deus perdoou tudo isso e fez dele um grande santo. Quando você vai trabalhar, o empregador pergunta: você tem referências? Quais são os seus antecedentes? A sua ficha criminal é limpa? Deus não faz isso conosco. Quando você quer trabalhar na vinha dele, quando você quer alistar-se no exército dele para ser seu soldado, quando você quer carregar a cruz dele para segui-lo, ele não pergunta se você foi bom até agora, porque ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores. Não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes. O que ele pergunta é: você quer ser curado? Você acredita que eu posso curar você? Você está disposto a não olhar mais para trás? Você não quer mais pecar? Respondidas a essas perguntas, você pode e deve seguir a Jesus, como homem novo. Não deve fazer como as mulheres que foram procurar o cadáver de Jesus. O cadáver de Jesus não existe. Ele está vivo. Não adianta querer ir ao sepulcro para tentar colocar perfumes em um cadáver que não existe. Não devemos querer fazer remendos de pano novo em roupa velha. Temos que jogar fora o nosso trapo, o nosso farrapo, para nos revestirmos de Cristo. E é isto que fazemos no nosso batismo. E se após o batismo caímos em pecado, podemos nos confessar. E a absolvição sacerdotal nos torna mais brancos do que a neve. A glória desses apóstolos, Pedro e Paulo, que é tão grande, mostra como Deus é bom. Como ele fez maravilhas nesses apóstolos, que eram pecadores, ele pode fazer maravilhas em nós, se nós não lhe opusermos resistência. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja, Rainha dos Apóstolos, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado em nossa